Marcos, capítulo 5, vamos ler do verso 1 até o verso 20. Vamos ouvir a voz de Deus. Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Até aqui, meus irmãos, a leitura da santa palavra do Senhor. Vamos mais uma vez invocar o nome do Senhor em oração, suplicando a sua assistência do seu Santo Espírito, para compreender a palavra de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, o Senhor é o soberano sobre toda a criação. O Senhor não apenas governa o mundo visível, mas também o mundo invisível. O Senhor governa sobre anjos e sobre os demônios que obedecem à tua palavra. E como teu povo, ó Deus, suplicamos que o Senhor nos ajude agora a compreender a magnitude, em primeiro lugar, do poder do maligno, mas, sobretudo, ajude-nos a compreender a infinitude do poder do Príncipe da Paz, Jesus Cristo. E nele possamos habitar seguros, tranquilos e sem temor do mal.
pois Ele é a nossa esperança. Concede-nos, ó Deus, o Teu Santo Espírito para compreender a Tua palavra, para falar da Tua parte com fidelidade e para, ó Deus, nos habilitar a não sermos meramente ouvintes, mas operosos praticantes. Crer mesmo naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender as coisas espirituais, a andarmos cingidos os lombos do nosso entendimento e em sobriedade, com respeito a Cristo e a todas as demais coisas espirituais. Abençoa o teu servo, fala contigo e nos dá a tua assistência. Oramos em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, o que temos observado com respeito à nossa cultura, não apenas a cultura nossa, brasileira, mas a cultura moderna, é que aparentemente existe uma fascinação sem entendimento pelas coisas ligadas às trevas e ao maligno. Na América do Norte existe a comemoração daquilo que eles chamam de Halloween, ou uma festa onde brinca ou se celebra de alguma forma as obras das trevas e, como brasileiro gosta de imitar americano, tal festa já tem sido comemorada por nós também. Muitas escolas já separam esse dia para celebrar e de alguma maneira comemorar aquilo que diz respeito à obra do maligno. Fantasiam-se de demônios, de fantasmas, de caveiras, sepultura. E pensam estar brincando com aquilo que é inocente, mas, meus irmãos, não há nada de inocente nas obras das trevas. Até mesmo as crianças, as meninas, agora estão fascinadas por bonecas que as da moda são aquelas que são, eu não sei o nome, mas ligadas a coisas de bruxa e coisas do tipo. São as da moda. Uma fascinação, meus irmãos, ligadas ao paganismo. Será que estamos observando um retorno ao paganismo no nosso século? E que o ensino do cristianismo, que é diametralmente oposto ao ensino daquilo que é a obra das trevas, está sendo cada vez mais desprezado, resistido? Falar do evangelho, falar de Cristo, não, o homem não deseja, mas falar de vampiros, ou demônios, ou coisas do tipo, não tem problema nenhum. Meus irmãos, o mundo não sabe aquilo com que ele brinca. Mas se por um lado existe uma fascinação do mundo com respeito àquilo que está ligado às trevas e ao demônio e ao inferno, por outro lado a igreja corre o risco oposto de completamente ignorar que existe o maligno, de que existe o demônio, de que existe o diabo, o inferno e suas hostes infernais, e que nos cercam, e como diz Pedro, procuram a ocasião para nos tragar, como um leão que ruge, voraz, o chamado inimigo das nossas almas. Porém, a passagem que temos diante de nós, meus irmãos, apresenta claramente que existe sim o maligno, que ele não é um brincadeira, que ele não é um brinquedo, nem algo para se divertir, mas sim o feroz inimigo das nossas almas. Assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo tem nos ensinado, em 2 Coríntios 2,11, que nós não podemos ignorar os estratagemas de Satanás. Não podemos ser ignorantes dos seus desígnios, de quem ele é, da sua existência, da sua obra, até mesmo do seu poder e da miséria que ele pode causar e tem causado na vida de muitos. Assim, meus irmãos, queremos considerar essa passagem à luz do tema, a obra de Cristo triunfando sobre a obra do inferno.
A obra de Cristo triunfando sobre a obra do inferno. E queremos considerar, em primeiro lugar, a obra do inferno, a obra satânica do maligno aqui manifestada na vida desse homem. Em segundo lugar, queremos considerar a obra poderosa de Cristo e a sua redenção triunfando sobre a obra do inferno. E por último, queremos considerar a reação daqueles que contemplaram a obra do inferno e a obra de Cristo triunfando sobre a obra do inferno. A reação daqueles que contemplaram a obra do inferno e a obra de Cristo. Meus irmãos, em primeiro lugar, precisamos considerar algo do contexto. Os irmãos têm acompanhado a exposição com respeito aos milagres do Senhor Jesus Cristo, e vimos na última ocasião, semana passada, que o Senhor Jesus Cristo estava numa travessia no mar da Galileia com seus discípulos, e lá ele operou um milagre poderoso. Lá ele acalmou a tormenta do mar. Um grande vento soprou, fez-se grande tempestade, e o Senhor, que é Senhor sobre a criação, o soberano Deus, pelo poder da sua palavra, de modo calmo, sereno, porém poderoso e autoritativo, ele trouxe aquilo que ouvimos, grande bonança. É dito na palavra, no verso 41 do capítulo anterior, Marcos 4:41, que os discípulos, diante do Senhor Jesus Cristo e do seu milagre, disseram e ficaram estupefatos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que tem um poder tão extenso, tão autoritativo, que pode controlar as forças da criação? O mar, os ventos. Esse, meus irmãos, nós sabemos, é Jesus Cristo. Aquele que é poderoso, sim, sobre a sua criação. Mas na passagem, meus irmãos, que temos diante de nós vemos outro lado da força do Senhor Jesus Cristo. Ele não apenas tem poder sobre a criação, mas ele tem poder também sobre as obras do inferno. Ele tem poder sobre aquele que se chama o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele reina e governa acima daqueles que rejeitaram o Senhor, dos anjos que foram criados e pecaram contra Deus e agora existem como espíritos enganadores, como demônios, sobretudo a Satanás. Precisamos entender algo também, meus irmãos, do contexto geográfico. O Senhor Jesus estava na região do Mar da Galileia e chegou na região de Gadara, onde habitavam os Gerazenos, ou os Gadarenos, também conhecidos. Era uma região do Decápolis. Lemos no final da passagem que o homem depois proclamou a Deus em Decápolis, é toda aquela região que fica ao leste do Jordão, no Mar da Galileia. E não eram judeus que habitavam ali, e sim gentios. Eles eram, na sua grande maioria, criadores de porcos, como lemos, e criar porcos para os judeus era anátema. Os porcos eram animais tidos como imundos, que não poderiam ser manuseados pelo povo de Deus de maneira nenhuma. Eram animais impuros. Era uma região ocupada pelos romanos, que frequentemente atravessavam aquela região, oprimindo o povo, perseguindo aqueles que viviam ali, e viviam então em grande medo por conta da opressão romana. Mas havia um cidadão daquela região de Gadara, um gadareno em específico, que diz-nos o texto, causava grande terror, medo em todos os habitantes daquela cidade. O homem de Gadara, possesso de espírito imundo. A palavra nos apresenta esse homem como um homem que tinha sido ocupado, controlado pelas hostes do inferno. E era um homem que o seu estado de possessão, de influência maligna, era tal que dificilmente era possível reconhecer nele a figura de um homem. Tamanha a sua desfiguração.
O texto dá-nos a entender que esse era um homem que tinha anteriormente uma vida que chamamos de uma vida normal, relacionamentos normais, pois após ele ter sido curado pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus o manda de volta para os teus. Tinha família, tinha amigos, viveu uma vida normal. Mas agora ele era completamente controlado pelo maligno, completamente controlado pelo inferno, a ponto de não ser mais reconhecido pela sua família, pelos seus amigos, abandonado e vivia sozinho. A palavra de Deus diz que ele era possuído por muitos demônios. O verso 9 fala que ele tinha sido possuído não apenas por um demônio, mas por uma legião de demônios. Meus irmãos, uma legião é uma unidade para causar terror quando se trata de demônios. Uma legião romana, alguns dizem, era composto por alguns milhares de soldados e centenas de soldados montados de cavalaria. Eram milhares quando se fala de legião. Aquele homem estava controlado por milhares de demônios, a ponto de que ele se tornou incontrolável completamente. Ele não poderia ser controlado por cadeias. Homens tentaram subjugar aquele homem, acorrentá-lo, prendê-lo, para que ele parasse de atormentar a todos, mas não foi possível. Pela obra maligna operando da sua vida, ele não se submetia a nenhum tipo de restrição, quebrava as correntes e era incontrolável. Que figura triste que temos aqui. Diz o texto que ele causava dano a si mesmo. Ele andava, no verso 5, de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes e ferindo-se com pedras. Ele machucava a si mesmo, ele não causava danos apenas aos outros que tinham medo dele, desse homem estranho, mas ele se machucava e causava ferimentos nele mesmo. Lucas, no Evangelho de Lucas, que tem a passagem correlata, diz que esse homem andava despido, nem roupa usava, vivia nos sepulcros, entre os túmulos, espalhando medo naquela região. Que figura deprimente. Que figura triste. Eu fico pensando a mãe desse jovem, se é que ela ainda era viva, apenas uma cogitação. Ou um parente ou um amigo que o conheceu. Conheceu a ele, talvez, um jovem inteligente, uma pessoa sã, promissora, mas que agora, por alguma circunstância da vida, tinha se entregado de tal maneira ao espírito das trevas que viveu possuído por um demônio e não podia se reconhecer mais nele, talvez, a figura de um homem. Era um bicho. E, meus irmãos, o que temos aqui nessa passagem, no relato da figura desse homem, é a extensão da obra do maligno na vida de uma pessoa. Temos aqui, um comentarista já disse, um vislumbre bem pequeno do próprio inferno. Daquilo que o maligno pode fazer na vida de um homem, destruindo completamente tudo aquilo que ele tem. A palavra de Deus diz que o diabo é ladrão e que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Ele cativa homens, mulheres. Ele é o príncipe da potestade do ar, que diz a palavra de Deus, atua agora nos filhos da desobediência. E essa é uma extensão, ou melhor, uma demonstração gráfica, bem visível, bem caricata, bem forte daquilo que ele faz e tem feito na vida das pessoas. Meus irmãos, o nosso inimigo não é brincadeira, não. Não é um bonequinho para se brincar. Não é um filme para se entreter. Ele é real. Ele existe. Ele é cruel. Ele é cruel, ele não apenas está satisfeito em se afastar de Deus, mas ele deseja também espalhar toda a sua maldade, toda a sua corrupção.
Quanto mais ele puder destruir a vida de uma pessoa, ele irá fazê-lo sem hesitação. Que figura triste é desse homem, tomado pelo maligno, afligido por todo tipo de miséria, tanto no corpo, quanto na mente, quanto na alma, completamente escravizado. Vemos aqui não apenas a crueldade do maligno, mas o seu poder. Não era apenas um, mas era uma legião, meus irmãos, não se enganem. Existe uma legião muito mais, a legião habitando em um homem. Mas existem espíritos enganadores espalhados por toda a face da terra, do maligno, que não podemos ignorar, não podemos ignorar o seu estratagema, a sua crueldade, o seu poder, e ele opera entre nós. Vemos a malícia de Satanás. Não só apenas a sua crueldade, o seu poder, mas a sua malícia. Operando todo tipo de maldade, todo tipo de miséria. Meus irmãos, isso é uma figura. O que vemos na vida daquele homem é uma figura daquilo que o maligno tem feito na vida de muitos. Mas talvez você tenha dito, eu não tenho visto, eu nunca vi na minha vida um homem assim. Ah, talvez, Universal, numa igreja assim, aquele show, aquele tipo de show. Mas eu nunca vi algo real. Mas, meus irmãos, não se enganem. Aquilo que o maligno fez de forma muito explícita, material, visível na vida daquele homem, ele faz com muita sutileza na vida de homens e mulheres. Ele continua fazendo. Talvez não tenham força sobre-humana para quebrar cadeias. Talvez não habitem nos sepulcros. Talvez não andem por aí gritando e tocando terror. Talvez sejam pessoas simpáticas. E que habitam não nos sepulcros, mas nos bancos das igrejas. O próprio Senhor Jesus falou dos fariseus, aqueles que eram os líderes da igreja naquele tempo, os líderes espirituais, os zelosos pela lei, aqueles que desejavam cumprir a lei nos mínimos detalhes, que tinham a aparência da piedade, ocupavam o banco de Moisés como filhos do demônio, para cumprir a vontade do demônio e do maligno do diabo. Não se engane pelas aparências. Tais homens são incontroláveis. Cadeias não lhes prendem as mãos. As leis de Deus não lhe prendem as mãos. Eles não são refreados em seus pecados por nada, por admoestação nenhuma, por exortação nenhuma. Nada pode prender o seu apetite. Dão vazão a todo tipo de pecado, a todo tipo de comportamento desprezível. Causam danos a si próprio. Talvez não se firam com pedras, mas vivem no pecado. Se ferem com o pecado. Se ferem com uma vida entregue a todo tipo de devassidão, ou talvez não todo tipo, um ou outro selecionada, mas que você guarda dentro do seu coração e saiba, é a obra do maligno na sua vida. Quando você acolhe pecado no coração, você causa dano a si próprio, se mutila, talvez não literalmente, mas espiritualmente, e ficam assim então desfigurados. Não se pode mais reconhecer a imagem de Deus na alma daquela pessoa. Meus irmãos, o Senhor nos criou como perfeita criação. Carregando sobre nós, na nossa criação original, aquilo que chamamos de a imagem de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porém por obra direta do maligno, como conhecemos pelo relato da criação. E como ele continua a fazer, tal imagem foi desfigurada, não se reconhece mais a imagem de Deus no homem. Um homem não é mais aquilo que ele foi criado para ser. Se comporta como bestas feras. Como vimos na manhã, como loucos. Loucos não é apenas aqueles que andam nos sepulcros, se ferindo com pedras, gritando, andando nus. Mas louco, sobretudo, é aquele que despreza o Senhor. Despreza o conhecimento e a sabedoria. Loucos, tomados pelo maligno.
desfigurados. Nós já vimos tais pessoas, não já? Nós mesmos já fomos assim. Ou talvez aquela pessoa que se desviou, que por um lado, por um tempo, ou melhor dizendo, por um tempo andava com o Senhor, andava amando as coisas de Deus, cria no Evangelho, estava entre nós, porém pela influência do maligno e da sua própria carne e pecado, se tornou desfigurado. Não se pode mais reconhecer a pessoa. Talvez você nem conheça mais quem ela é. Tamanha a sua vida mudou. A reviravolta que ela passou ao abandonar o seu Criador para se submeter ao jugo maligno, malicioso, cruel do inimigo das nossas almas, o diabo. Que situação deplorável. Não? Que perigo. Que perigo. Saber que não apenas o pecado é o nosso inimigo. Que não apenas temos a nossa carne contaminada, que temos que lutar com ela todos os dias, mas que também existe um maligno por aí destruindo vidas. Essa passagem, meus irmãos, ilustra para nós muito forte que existe um maligno sim, que ele é poderoso, cruel, malicioso, e que ele tem destruído vidas e continua a fazer. De forma explícita como essa, de forma sutil, travestido de anjo de luz, mas ele continua a atuar. E não ignoramos os seus estratagemas, não ignoramos os seus desígnios. Ele existe e oramos para que Deus o sustente. E a boa nova da passagem, meus irmãos, é que existe sim um príncipe da paz. Existe o príncipe da vida, o Senhor Jesus Cristo, que é mais poderoso. Se o maligno é poderoso, o Senhor é o todo-poderoso. E para a tristeza do maligno e para o alívio daquele homem, o Todo-Poderoso ancorou na praia de Gadara naquele dia. O Todo-Poderoso encontrou uma outra tempestade, não no mar, mas na alma daquele homem. É como se o Senhor Jesus estivesse entrado em território inimigo. E é interessante observar a reação do maligno. É algo para causar perplexidade. Diz-nos o texto que assim que o Senhor Jesus chegou naquela praia, o maligno, ocupando a alma e o corpo daquele homem, correu com velocidade, exclamando em alta voz para o Senhor Jesus: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. E diz-nos o texto no verso 6, que ele correu e adorou. Ele correu e adorou. Que tipo de mistura estranha é essa? Por um lado, agressividade, violência, destruição, e ao mesmo tempo uma certa reverência na vida daquele mesmo homem, tomado pelo maligno. Como podemos compreender tal hostilidade, violência e agressividade coexistindo na presença de alguém que se dobra aos pés de Cristo? Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, verso 28, diz que esse homem, certamente possuído pelo maligno, prostrou-se diante de Jesus. Prostrou-se diante de Jesus. E, meus irmãos, uma passagem como essa serve para nos lembrar aquilo que o apóstolo Tiago já disse. Que o diabo e os demônios, eles creem e tremem diante de Deus. Isso revela não nenhum tipo de piedade no coração do demônio, não nenhum tipo de desejo sincero de adorar alegremente e se submeter ao jugo de Cristo, mas revela o tamanho do poder do Senhor Jesus Cristo. A ponto de o inferno ter que se dobrar diante de Cristo, ter que se prostrar diante dele e confessar que ele é o Filho do Altíssimo.
Ele não estava diante de um homem comum. E ele não poderia ter uma reação comum indiferente. Ele pede para que o Senhor não o atormente. Conjuro-te, Senhor Deus, que não me atormentes. Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. E, meus irmãos, o que essa passagem, o que essa atitude do diabo nos ensina é que todo joelho um dia se dobrará. Toda língua confessará que o Senhor é Jesus. E aponta para a frieza do coração do homem. Quando os demônios tremem, os demônios, em um sentido, adoram a Cristo. Se prostram diante dele e nós continuamos com a nossa dura cerviz. Comparecemos diante de Jesus e não chegamos a fazer aquilo que os demônios fazem. Será que somos piores do que demônios? Na nossa frieza, na nossa indiferença, diante do Rei dos Reis, diante do Senhor da Glória, diante daquele que tem toda a majestade, não nos dobramos em total submissão antes. Dizemos, como lemos no Salmo 2 pela manhã, queremos quebrar o jugo do Senhor e do seu ungido, queremos quebrar não cadeias. Aquele demônio, ele teve a ousadia de quebrar cadeias, mas diante de Cristo ele se dobrou. Mas o homem quer quebrar as cadeias do Senhor da glória. Quebrar a cadeia do Senhor e do seu ungido. Não nos submeteremos a ele, meus irmãos. Que tolice, que necedade, que ignorância, que loucura, que escárnio. Quando nós nos submetemos ao Senhor da glória. Hoje é o dia para se submeter a ele. Hoje é o dia para se prostrar diante dele, enquanto existe a oportunidade de fazê-lo para a manifestação da sua graça. Louvá-lo e adorá-lo pela sua glória, não porque você não tem outra alternativa diante do poder dele, como o demônio não tinha. O demônio não tinha alternativa. Ele não tinha opção. Ele não tinha ousadia. Não teria coragem. Porque se ele era poderoso, ele estava diante do Todo-Poderoso, o Filho do Altíssimo. E tudo que ele faz é implorar a Cristo, é implorar a Jesus. Meus irmãos, o que vemos não é apenas a ação do maligno, mas vemos também, sobretudo, a ação de Jesus Cristo, restaurando a vida daquele homem. Homem, meus irmãos, dificilmente poderia ser reconhecido, como falamos, com a figura humana. Aquele homem era um inferno ambulante. Ele andava no precipício do abismo. Mas que misericórdia ele alcançou da parte do Senhor Jesus Cristo. Que misericórdia ele alcançou. Meus irmãos, nós vemos aqui, mais uma vez, claramente, a manifestação do poder gracioso do Senhor Jesus Cristo. Vimos o seu poder sobre as enfermidades, curando leprosos. Vimos o seu poder sobre os elementos, acalmando o mar e os ventos e a tempestade. Mas vemos agora o seu poder sobre as hostes do inferno. E veja o modo como ele lida com o maligno. Não há nenhum tipo de cerimônia, não há vela para ser acendida, nenhum ritual, nem fumaça, nem incenso, nem coisas do tipo, e sim apenas uma única palavra do Senhor Jesus Cristo. O Senhor não faz show pirotécnico, não faz palhaçada, como vemos por aí, ao supostamente lidar com o demônio. O Senhor simplesmente ordena: espírito imundo, sai desse homem. Ventos, calem a boca, como ele falou com os ventos. Silêncio, fiquem calados, ele falou. E agora ele faz o mesmo com o maligno, sem nenhuma dificuldade. Espírito imundo, sai desse homem. Meus irmãos, isso aponta para o poder do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Ele não precisou batalhar com aquele jovem. Ele não precisou garguelar aquele jovem, ou segurar, ou de alguma maneira oprimir e ter que medir força.
com aquele jovem ou com aquele demônio que estava possuindo aquele jovem. Basta uma palavra do Senhor Jesus Cristo. E Ele reverte toda a situação. Interessante que diante dessa palavra, espírito imundo sai desse homem, os demônios suplicaram. Isso é algo impressionante. Os demônios oraram a Jesus. Oraram, suplicaram, rogaram. Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. O medo deles é que o dia do tormento deles tinha chegado. O dia final, quando o Senhor Jesus Cristo haveria de lançar o próprio inferno no lago que arde com fogo e enxofre, e eles seriam atormentados pelo próprio Senhor Jesus, havia chegado e eles pedem, não, Senhor. Eu não quero ir para lá. Eu não quero ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Por favor, manda-nos para os porcos. Interessante. Os próprios demônios não querem ir para o inferno. Tem medo do tormento do Senhor Jesus Cristo. E homem brinca com o inferno. O inferno é bom, eu vou para lá, eu posso curtir minha vida, eu posso dar vazão a toda a minha carnalidade, não se engane. Quando Cristo vier para atormentar os demônios, os próprios demônios haverão de ranger os dentes, por assim dizer. Haverão de clamar, chorar, sofrer muito. Que dirá nós, que tivemos a oportunidade do Evangelho, tivemos a oportunidade do perdão e rejeitamos, teremos tormento maior, isso deve nos fazer tremer. E o Senhor Jesus então concede que aqueles demônios sejam lançados sobre os porcos. Meus irmãos, o que vemos é que os porcos, uma grande manada, 2.000 porcos, foram lançados da espinhadeira abaixo. Isso mostra, meus irmãos, novamente o poder do maligno. A ferocidade com que ele atua, onde ele chega. Subjugou a vida daquele homem e agora em 2.000 porcos, de uma vez, ele lança-os para a morte. Pois ele veio para matar, para roubar e para destruir. E é isso que ele faz. Isso aponta mais uma vez para o poder do maligno, mas aponta também para o poder de Cristo, que com uma palavra subjugou toda essa situação, sem nenhum esforço da sua parte. Mas, meus irmãos, vemos também não apenas o poder de Cristo, mas a sua grande compaixão. O próprio Senhor Jesus Cristo fala com aquele homem no final da passagem, no verso 19, que o que ele fez foi por compaixão. Ele fala, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, o seu poder, e como teve compaixão de ti. E como teve compaixão de ti. Para o Senhor, a vida de 2.000 porcos não se compara com o valor da alma humana. Que os 2.000 porcos se percam e que essa alma humana se preserve. Eu tenho compaixão. O homem é a coroa da criação. Carrega a imagem de Cristo e nada deve doer mais no coração, deve ter doído mais no coração do Senhor Jesus Cristo do que ver a sua obra que Ele criou, para Ele, por meio dEle, para a glória dEle, completamente desfigurada pelo maligno. Diz-nos o texto que Ele teve compaixão. E libertou aquele homem. Compaixão, misericórdia, amor. Se aquele homem estava possuído por forças diabólicas, a força divina libertou aquele homem da miséria, um homem miserável sendo alcançado pela misericórdia de Deus, que teve compaixão dele. Que teve compaixão dele. Meus irmãos, a compaixão de Cristo se estende para além do infinito. Não podemos botar limites na compaixão de Cristo. Não podemos pensar, mas Ele não terá compaixão de mim. Ele não, a minha situação é terrível, eu pequei contra o Senhor, Ele não pode me libertar. Como Ele me perdoará? Ele perdoou esse homem. Ele libertou esse homem da obra do inferno. É como se Cristo tivesse visitado o próprio inferno e arrancado aquele homem de lá. Ele pode fazer isso com a sua vida também. Ele tem compaixão.
Ele tem compaixão sempre que ele vê a alma subjugada ao pecado. E o seu desejo sincero, e sabemos isso quando ele oferece o evangelho a todos, é que todos sejam salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da graça. Esse é o desejo do Senhor Jesus Cristo manifestado na palavra de Deus. Ele é um Deus de compaixão. Meus irmãos, que consolo ver o poder de Cristo, não é? Que consolo ver o poder de Cristo sobre as hostes do inferno também. Fico pensando, quão difícil é lutar contra o pecado. O pecado não dá trégua, não é? A nossa carne, ela é insistente. Nós falamos da palavra de Deus a nós mesmos, apontamos, Deus quer que andemos assim, mas a carne, ela resiste, e é uma luta constante contra nós mesmos, e quão difícil isso é. E agora tem o maligno também. Poderoso, malicioso, cruel, que procura alguém para tragar, em geral, os mais fracos, ou que está em posição de destaque. Ele está constantemente atacando, mas, meus irmãos, o nosso consolo é saber que Jesus Cristo está conosco. Ele está aqui. O príncipe da paz, cheio de poder e grande compaixão. Ele subjugou as hostes do inferno. Diz a palavra de Deus que ele expôs publicamente, em vexame, as hostes infernais, quando triunfou sobre elas na cruz. Por meio da sua morte, ele venceu o nosso inimigo. Isso é um consolo, não é? O maligno, de fato, ele é o nosso inimigo. Ele tenta nos acusar, ele é chamado de o acusador. Aquele que lança dados inflamados. Aquele que, como vimos em Jó, comparece na presença de Deus para acusar o povo de pecado quando você peca de fato. O maligno lança acusação sobre a nossa consciência de que pecamos e não há perdão para nós. Ele nos tenta constantemente, mas o Senhor triunfou sobre ele também. O maligno não mais terá domínio sobre nós. Não tem. O Senhor triunfou sobre ele, ele agora está acorrentado, diz a palavra de Deus. Serve aos propósitos do Senhor. E não tocará no povo de Deus, a ponto de fazê-los perecer. Mas ele continua a tentar, meus irmãos. E o nosso consolo é que Jesus Cristo está conosco. E como é a reação do povo? Qual seria a sua reação diante dessa cena? Você está lá, você conhece aquele jovem, talvez desde a infância, viu a sua vida ser destruída completamente. E agora viu Cristo, em 1 minuto, transformar completamente a vida daquele homem. Diz-nos o texto que aquele homem, totalmente destruído, vivendo como um louco, andando nu por aí, gritando, se ferindo, estava agora sentado, calmo, vestido em perfeito juízo. Em perfeito juízo. Qual seria a sua reação? Meus irmãos, a reação deveria ser de que todos deveriam se dobrar, se prostrar aos pés de Cristo em temor, em reverência e adorá-lo e agradecer a Ele. Finalmente, aquela legião de demônios incontrolável foi subjugada pelo poder daquele que é o mais valente. O nosso velho amigo, que conhecíamos desde a nossa infância, agora ele voltou à sua sanidade, agora podemos estar com ele novamente. Os olhos viram, o povo testemunhou claramente. Verso 15 diz que viram isso, indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo. Eles deveriam implorar para que Cristo tivesse compaixão deles também. Para que Cristo os libertasse também da hoste do inferno. Mas, meus irmãos, o que vemos aqui é algo simplesmente impressionante. Talvez o fato mais impressionante da narrativa não foi o demônio. Sabemos quem ele é. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Não esperamos nada diferente dele.
O fato mais impressionante talvez não seja o poder de Cristo. Sabemos quem Ele é, o Filho do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, que de fato tem poder sobre a criação, sobre o inferno, sobre o maligno. O que mais nos espanta nesse texto é ver que diante daquilo tudo, aquelas pessoas, aquela cidade, pediram para que o Senhor fosse embora. Causaram prejuízo financeiro. Jesus causou um prejuízo, mandou os porcos despenhadeiro abaixo, causou tumulto. Mais preocupado com o bolso do que com as almas. Deveriam ter implorado: ah, Senhor, fica conosco, nunca mais saia daqui, nunca mais nos deixe. Mas pediram para que ele se retirasse. Que contraste com a reação do jovem não foi? Daquele homem. Aquele homem, diz o texto, que quando o Senhor Jesus estava indo embora, ele rogou pedindo: Senhor, deixa-me estar contigo, eu quero continuar com o Senhor, deixa eu ficar com o Senhor. No verso 18. Mas aquela reação, mas aquele povo, o povo de Gadara, desprezou a manifestação do poder e da compaixão de Cristo. Qual a sua resposta diante do poder e da compaixão de Cristo? Como você tem reagido? Pior do que os demônios? Ao ver Jesus Cristo salvando, ao ver Jesus Cristo manifestando o seu poder e dizendo: vinde a mim, eu estou pronto para salvar, eu enviei o meu convite para que sejam libertos, e você rejeita. Qual a sua reação? Meus irmãos, o Senhor tem manifestado o seu poder e compaixão, não tem? Em nosso meio. De forma muito concreta. De forma muito concreta, Ele tem nos libertado do pecado. Tais fostes, alguns de vós, que viviam no pecado, viviam na idolatria e todo tipo de prática, mas agora estão aqui transformados, não mais loucos, rejeitando o conhecimento, mas sentados, vestidos em perfeito juízo, abraçando o Evangelho. Ele tem manifestado o seu poder e a sua compaixão. Com a sua reação? De que ele saia daqui, para que você continue vivendo a sua vida, sem ter que se submeter ao Todo-Poderoso. É interessante que o Senhor Jesus Cristo não falou nada, ele foi embora. Ele simplesmente foi embora e deixou um missionário no seu lugar. Fica aqui. Não, você não vai comigo, fica aqui. E fala o que o Senhor fez por você. E como o Senhor teve compaixão de você. Fica aqui, meu representante. Eu vou embora. Mas mais uma vez, a compaixão de Cristo, não é? Era para Cristo ter ido embora e falado: venha comigo, não fique com esse povo incrédulo, de coração duro, vil, que rejeita a minha misericórdia, a minha compaixão. Mas ele deixou ali. A compaixão do Senhor Jesus Cristo vai além do nosso entendimento. E diz-nos o texto que aquele jovem, de fato, ele começou a proclamar em Decápolis tudo que o Jesus fizera, e todos se admiravam. E todos se admiravam. Somos incrédulos, não somos? Não tem nada que espante mais no coração do homem do que a sua incredulidade. Em negar a Deus, em negar o Evangelho, em preferir viver na sua carnalidade do que rejeitar, ou do que abraçar, digo, o Evangelho da graça. Meus irmãos, Cristo venceu o maligno. Triunfou sobre ele na cruz. Os expôs publicamente, despojou sobre eles. E ele continua exercendo compaixão. E a pergunta que fica para nós então é essa, meus irmãos. Você já foi liberto do poder do maligno? Se você está sem Cristo, não pense você. Que você está apenas vivendo para si mesmo. Que você está gozando de uma liberdade para fazer o que lhe apraz. Muitos não vêm para a igreja porque pensam: eu não quero ter que me submeter a ninguém. Eu não quero ter que prestar contas a ninguém, nem a Deus nenhum. Eu quero viver a minha liberdade. Eu não quero igreja nenhum, Deus nenhum.
Bíblia nenhuma me dizendo como eu tenho que viver. Mas se você está sem Cristo, você está com o maligno. Você não está apenas vivendo no pecado, você está vivendo como aquele que vive para agradar, como o Senhor Jesus falou, o seu pai que é o diabo. Você vive para fazer a vontade dele. Você não é apenas escravizado aos seus desejos, você é escravizado ao demônio, diz a palavra de Deus. Você vai viver assim. Como sabemos que estamos escravizados pelo pecado, pelo demônio, não precisa se ferir com pedras. Não precisa andar louco na sepultura, gritando por aí. Basta rejeitar a palavra de Deus. Rejeitar o evangelho é obra das trevas. Viver no pecado é obra das trevas. Em João 8, verso 44, o Senhor Jesus diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Falando para fariseus, homens da mais alta honra na sociedade daquele tempo. E quereis satisfazer-lhes os desejos, ele fala. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se você não está firme na verdade, você está cativo pelo diabo. É filho do diabo. É a verdade que a palavra de Deus diz, meus irmãos. Apresenta. É duro, é difícil ouvir isso. Mas é verdade. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, fala, no capítulo 2, verso 25 e 26, que nós fomos enlaçados pelo diabo e fomos feitos cativos para cumprir a sua vontade. Se você tem escolhido viver fora do evangelho, não pense que é seu livre-arbítrio que está lhe fazendo a decidir assim. Você é cativo pelo diabo. E se isso é uma má notícia, nós temos a boa notícia. É que Jesus Cristo está aqui. Ofertando o seu evangelho, que tem poder para lhe libertar, não apenas do pecado, mas do próprio inferno, da influência do demônio. E lhe fazer servir não ao mal, não ao maligno, mas ao príncipe da paz. Para servir o mestre, o bom mestre, o Senhor da glória. A sua situação sem Cristo é mais séria do que você pensa. E não espere para depois, quando a esperança se findar, para ter que dobrar os seus joelhos diante de Cristo, pois você fará. Um dia você fará, como esse demônio fez. Como essa hoste de demônios fez. Como essa legião de demônios fez. Se dobrou, todos, milhares de demônios, na figura de um homem, se dobraram perante Cristo. E você também um dia o fará. Mas não espere passar a oportunidade da sua graça, se dobre hoje. E reconheça: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tu és o filho do Altíssimo. Liberta-me das trevas, do império, da sombra da morte, do maligno, e me transporta para o reino do Filho do seu amor. Senhor, eu quero te servir. Socorre-me, quebra as amarras do maligno, para que eu esteja servindo ao Senhor tão somente. Ele tem poder para fazer. Ele tem compaixão. Suplique a Ele. Ele terá misericórdia de você também. Que o Senhor nos abençoe. Amém.